Olá, qual é o teu caminho? Tem sido o caminho do meio? Tem feito boas escolhas? Tem olhado e entendido o ponto extremo de cada coisa, de cada situação, de coisas que te envolvem, para você ter a certeza que está fazendo a melhor escolha? Isso faz parte do nosso equilíbrio, da construção do nosso equilíbrio, ok? Hoje nós vamos falar sobre uma virtude bem interessante que se chama prudência. O que é a prudência? A prudência é quando nós agimos de maneira coerente, quando nós analisamos todos os pontos e vemos o que é melhor, né? Mas também avaliamos os riscos do pior. A prudência nos ajuda a termos uma visão mais equilibrada das coisas, porque observamos tudo que realmente interessa em uma situação e como podem ser prós e contras dependendo das escolhas e atitudes que nós tivermos. Ser prudente acaba evitando uma série de problemas e dores que nós carregamos. Parem e pensem, faça uma retrospectiva, desde quando você se lembra. Observe as dores pelas quais você passou. Observe a situação em que você está hoje, em que momento você está vivendo. E nessa retrospectiva, imagine que você tivesse feito outras escolhas. Imagine que você tivesse pensado 5 minutos a mais. Imagine que você tivesse parado antes de tal coisa acontecer. Que as escolhas que você tivesse feito tivessem sido mais coerentes em relação a você e aos outros. Eu não estou falando isso para ninguém ficar remoendo o passado, porque remoer o passado é uma tarefa da culpa. E nós aqui não temos compromisso nenhum com a culpa. Nós temos compromisso com a realidade onde nós somos responsáveis. Então, em nosso estudo, em nossa filosofia, em nosso caminho, em nossa tarefa, nós não lidamos com culpas, lidamos com responsabilidade. E responsabilidade refere-se notadamente a pessoas responsáveis. Então, lá atrás eu tomei atitudes de maneira impensadas, não houve prudência, eu fui muito afoito, ou estava muito nervoso, ou estava fugindo da realidade, seja o que for, foi a escolha que você tomou e te trouxe até aqui. Agradeça ainda, porque você pelo menos agiu. Mas pare e pense se você tivesse sido prudente, se algumas coisas não estariam diferentes ou não teriam sido diferentes lá atrás. Isso é para a gente avaliar o quanto a prudência é importante, o quanto tomar atitudes mais sensatas diminui nossas dores, aumentam nossa satisfação, encurtam nossos caminhos, tudo dentro do equilíbrio, sem estarmos forçando nenhuma situação. Então a prudência é uma virtude que os sábios possuem, não é? Porque os sábios conseguem avaliar o valor de cada coisa. Mas nós podemos começar a ser sábios, nós podemos começar a entender melhor as coisas, nós podemos começar a pensar no fruto, na consequência das nossas atitudes. Isso é prudência. Prudência não é o sujeito que sempre acerta, de forma nenhuma, não existe esse sujeito, só Deus. Todos são imperfeitos. Mas a prudência é assim, mesmo quando eu não acertei, eu pensei no melhor que estava naquele momento, no melhor que estava, que era propício, né? No melhor condição em que eu estava, na maior consciência que eu tinha daquilo. Então tá, foi tudo que eu pude fazer, sem problemas. Agora, muitas vezes nós vemos que nós não fazemos isso, nós somos automáticos.
nós repetimos comportamentos e a nossa mente, dentro do automatismo que a governa, é uma fábrica de repetições. Parem e pensem em erros cometidos, em escolhas mal feitas. E faça uma lista de quantas delas têm a ver com a mesma escolha, com a mesma postura, com o mesmo pensamento, com o mesmo sentimento. Pronto. Você vai avaliar que existe um fator de repetição. A prudência não é dirigida pela repetição e pelo automatismo. A prudência é coordenada pela razão e pela máxima intuição, não é? Ou seja, eu estou buscando outros caminhos, estou buscando outros ares, muito além da repetição de coisas, como se fosse instintivo, porque quem repete é o instinto, não é? O animal, ele tem sempre aquele comportamento, porque ele é dirigido pelo instinto. Agora nós temos que usar a razão e a intuição para começarmos a discernir a vida de maneira mais equilibrada, né? Então busquemos compreender mais o que em nossa vida tem significado a prudência, se nós temos agido de maneira prudente. Bom, e quando nós falamos do excesso da prudência, porque observem que a prudência é uma virtude ativa, ela é ponderada, mas ela é ativa, ela age, ela realiza, ela muda realidades. Quando eu tento ser demais, né? Quando eu passo da medida, eu já estou envolvido pela inércia e não pela prudência, porque é tanto medo de tomar decisões, é tanto medo de fazer experimentações, é tanto medo de não atingir um resultado que eu quisesse ou que alguém quisesse, que meu pai, que o meu parceiro conjugal, que alguém quisesse, que eu não ajo. Aí eu fico na inércia. Tipo, mas se eu sair pode chover, mas também se eu sair pode fazer sol, e as duas coisas são difíceis de enfrentar. Aí eu fico quieto, então eu não faço nada, eu não saio. E aí eu estou me movimentando num campo muito triste, que é da inércia, que é de quem não consegue produzir. E obviamente de tanto medo, né, movimentado por tanto medo de errar, tenta ir ao extremo das conjecturas, né? Tipo, quer avaliar absolutamente tudo, todos os riscos possíveis que nem se imagina, ou seja, nós não temos o que fazer, vai ficar inerte, vai ficar parado. Por quê? Porque, por exemplo, chove, eu não saio porque chove. Está muito sol, eu não saio porque está sol. Porque eu estou querendo proteger a minha integridade física. Mas ele não contou com a possibilidade, por exemplo, de estando em casa, um avião cair na casa dele. Isso já aconteceu? Já vi várias notícias dessas. O sujeito estava em casa, o avião caiu e morreu ele e a família. Entende como é impossível calcular todas as variantes? Então, o prudente, ele avalia tudo que está dentro da possibilidade. O que não está, não está. Você não tem controle sobre isso. Aliás, a ilusão do controle é uma das maiores doenças que afetam a humanidade hoje. A vontade de ter controle sobre a vida, sobre o universo, sobre os movimentos. E isso causa uma ideia, né, e uma prisão chamada inércia. Por outro lado, nós temos a deficiência da prudência, ou seja, a falta. O que será? É a irreflexão. É o sujeito afoito, né? É o cavalo indomável. É aquele sujeito que ele não quer saber de nada, ele não quer pensar, ele só quer agir, só quer agir, só quer agir.
mas ele não está agindo de acordo com as possibilidades que você já pode pensar. Então ele vai tomando atitudes enganosas, vai caindo, vai levantando e continua até que as forças acabam. O sujeito que vive dentro desse movimento da irreflexão, ele é sempre um alvo fácil para qualquer coisa, seja para inimigos encarnados, inimigos desencarnados, seja como proprietário de uma empresa, seja como alguém que tenta gerenciar uma relação a dois. Ele é sempre um alvo muito fácil, justamente pelo fato de só querer agir sem usar a razão, sem usar a intuição, e é o tipo do sujeito também que não aprende com as próprias experiências e também não aprende com as experiências dos outros. Porque a vida traz duas grandes lições: as nossas experiências, mas as experiências dos outros. Nós aprendemos com as pessoas que nós temos relação, de alguma maneira, os caminhos que elas andaram, os tombos que elas caíram e as vezes que elas conseguiram voar, alçar voo e vencer. Não quer dizer que vai ser igual, mas quer dizer que existe uma referência. Existem pontos que são literalmente irracional você pisar naquele mesmo passo que o fulano pisou, porque 30 mil pisaram e deu no mesmo lugar. Então, é irreflexão. A irreflexão também é uma doença da alma, sendo a deficiência, dessa prudência. Aí nós vamos pensar, e qual que é a solução para isso? Ter senso de proporção, começarmos a ter senso de proporção. Se porventura eu não tenho, eu tenho que procurar, eu tenho que ter conhecimento para ter senso de medida, de proporção na ação que eu vou medir, na ação que eu vou realizar. Então é importante eu ter senso de proporções, saber o que vale cada coisa, saber qual é o momento de cada coisa, e isso é possível, variado na própria experiência e também é embasado, como eu disse, na experiência alheia, Então, como é que eu consigo achar um caminho do meio para isso? Ora, tudo que não tira do outro e que nem lesa o que é teu é um caminho do meio. Tudo o que não tira, que não afeta, que não rouba o que é do outro, mas que também não lesa o que é teu, é um bom início para um caminho do meio, não é? Então, quando eu sou prudente, eu não fico só avaliando o que eu vou perder, mas eu avalio também o que eu poderia dar de prejuízo ao outro. E isso dá um senso de proporção e de direcionamento para que eu possa criar novas oportunidades, lembrando aí, o maior exemplo que tem é o nome do nosso programa. Vamos sempre avaliar qual é o caminho do meio, que pode nos dar segurança suficiente para que nós possamos trabalhar as questões que dizem respeito à nossa vida, sem tantos caminhos tortuosos, sem tantos passos em falso, sem tantas quedas, mas caiu, levanta e vamos embora. A prudência faz isso também. A prudência, ela é dinâmica. Eu fiz uma escolha dentro dos meus parâmetros, o melhor possível, e caí, eu levanto, porque a prudência vai me dizer, puxa, eu pensei, eu escolhi, eu decidi, mas não deu, então deve ser de outro jeito. A prudência me faz buscar outra maneira de ver. Então não tenha medo de agir. O nosso maior problema não é agir, é reagir. Porque seres inteligentes devem aprender a agir. Os animais, eles reagem aos estímulos, porque eles são direcionados por uma inteligência primitiva que nós chamamos de instinto. É o que precede a inteligência racional que nós temos. Mas nós precisamos sair do campo da reação, porque é instintivo, é automático a reação. Eu preciso pensar, eu preciso sentir, eu preciso intuir sobre as coisas para que eu possa ter o melhor resultado
e o melhor aprendizado. Gratidão a todos. Namastê.